Oi, meu nome é Breno, eu tenho 23 anos, sou estudante de gastronomia da UFBA, sou taperoense e sou conhecido também como Breno da Empada. Então, eu cresci em Taperoá, nasci em Valença, na verdade. Sempre gostei de cozinha, minha família inteira tem uma relação com comida, apesar de praticamente todos serem professores. Então, sempre teve essa influência. Eu tenho um tio que fazia esculturas com frutas, minha tia tinha um restaurante, minha prima trabalhava com doces. Então, sempre tive essas influências. Cresci no meio disso, sempre gostei muito de ver, sempre quis fazer, mas por conta da idade, por conta também de perigos na cozinha, nunca foi permitido assim. Mas foi a partir disso, de toda essa influência, que eu comecei a gostar de cozinhar. Eu sempre brinquei muito de comida de barro com folha, pegava, sei lá, flores e ia decorando aquelas coisas. Então era a minha forma de cozinhar e ter essa proximidade com a cozinha. Eu me vejo como uma pessoa forte por todas as coisas que eu já passei. E também uma pessoa muito criativa, porque antes de começar a trabalhar com o coletivo Bubu, eu criava tudo sozinho, então eu tinha que ter aquela coisa de saber criar uma propaganda engraçada, procurar um recheio novo, não sei, outras coisas, eu tinha que ir aplicando isso, então eu sempre trabalhei muito com criatividade, então eu me considero uma pessoa muito criativa. Eu aprendi a fazer empada em 2012 com minha tia. Ela sempre fazia alguma coisinha assim para lanche, doce, salgado. E aí um dia eu vi ela fazendo empada, achei muito fácil aquilo, era só misturar aquelas coisas ali, moldar, rechear e assar. Então para mim foi muito fácil. Como desde sempre lá em casa dinheiro foi uma coisa escassa, eu sempre pensava no que era que eu podia fazer para conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro. Nunca tive necessidade de trabalhar para poder comer, para poder me sustentar, mas sempre tive essa coisa de eu preciso aprender a me virar, porque vai chegar uma hora que eu vou precisar. Então eu vi ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Nunca tive muita noção de preço, sabe? Eu cobrava R$ 1 nas empadas. Empadas não eram tamanho festa, eram maiores. Eu fui percebendo que, tipo, eu vendia 30 empadas, aí eu gastava, não sei, R$ 20 para repor o material. Eu ficava com 10. Aí eu vendia mais 20 e eu fui percebendo que aquilo não estava dando certo. Eu tinha que ganhar um pouco a mais. Aí eu parei de vender. Depois que eu parei de vender, eu voltei com essa noção. Aumentei um pouquinho o preço. Foi para R$ 1,50 e depois R$ 2. Era o valor mais barato, assim, comparado aos outros lanches, que eram R$ 3, R$ 3,50. E aí eu comecei a fazer empada, tipo, pra valer. O pessoal começou a gostar, comecei no IFBA, Campus Valença. Comecei vendendo na sala, comecei a vender alguns professores, e aí foi espalhando para as outras salas. E aí tinha gente da tarde, tinha gente da manhã que também queria. Foi tipo assim, comecei com 30 empadas, depois eu aumentei para 80, depois eu aumentei para 120. Chegou um período no final de 2015 que a gente estava vendendo 200 empadas. E chegava com vasilha enorme. Minha avó me incentivou muito, foi ela que me deu todas as vasilhas, tipo, de tamanhos. As vasilhas foram aumentando a partir da demanda. Então, eu vim para Salvador em novembro de 2016. Eu já tinha um forno industrial, que meus pais me deram de presente. E aí eu comecei a fazer propaganda no grupo da UFBA. Antes mesmo das aulas começarem, o pessoal já sabia, já tinha aquela curiosidade. Aí eu comecei a vender em Ondina, vendia pela manhã. Como eu não tinha essa experiência de fazer tudo sozinho e ter que arranjar meu próprio transporte para poder ir, e eu tive que aprender essas coisas, sabe? Tinha que usar Uber, ou então tinha que pegar um ônibus, parar aqui em arquitetura e descer. Rolava aquela coisa de atrasar, de não sei, alguma empada quebrar no meio do caminho. Aí foi todo esse processo de aprendizagem mesmo, até chegar onde eu tô hoje. Eu levava 30 empadas só. Era frango, leite condensado e acho que calabresa. Só esses três. Aí depois de um tempo eu coloquei queijo, depois eu coloquei carne. Aí tive que tirar de carne porque o pessoal não era muito chegado a comer carne assim. Depois disso foi quando eu comecei a receber umas propostas de dar entrevista. E aí foi minha primeira entrevista que eu saí no Jornal à Tarde. Um tempo depois eu acho que eu saí na TVE. E aí fui vendendo assim, sabe?
Passei um período que eu precisei parar de vender empada, porque tinha a demanda da faculdade, tinha outras coisas também. Mas aí voltei para Ondina e eu sempre achava que ia perder a clientela, coisas do tipo, mas nunca aconteceu. Eu comecei a vender aqui em arquitetura depois que eu me mudei para cá. E aí que foi quando as coisas começaram a ficar maiores, sabe? Eu já estava fazendo 80 empadas. E das 80 empadas eu chegava ali em arquitetura e acabava. Aí já não chegava nem mais a ir para Ondina. Então, foi 2019? Foi. 2019 teve o Empadovo, que foi assim um boom, porque eu só tava vendendo as empadas normalmente, já era bom, já era satisfatório. E aí eu resolvi fazer de brincadeira por pedido de uma cliente. E aí pronto, postei no Twitter, postei no Instagram e foi aquele alvoroço. Todo mundo queria um Empadovo, alguns famosos começaram a compartilhar. E aí meu perfil começou a crescer. Tanto que eu cheguei a 13 mil seguidores naquela época. E foi daí também que surgiu algumas parcerias. Eu conheci o coletivo Bubuia, que é o coletivo de comunicação e mídia, e Fortes de Guimarães, que é o coletivo de advocacia. O momento mais difícil foi quando eu descobri o câncer na tireoide, porque aí eu tive que parar de produzir, porque meu corpo estava ficando extremamente cansado. Meu corpo não produzia hormônio, mas não funcionava, então era como se não tivesse. E aí sentia muito desgaste, sentia um cansaço absurdo, porque eu tinha que fazer as empadas, tinha que descer para Ondina, depois eu tinha que voltar, tinha que limpar tudo. E aí de noite eu ainda tinha que ir para aula, então era uma rotina muito pesada. Para a condição que eu estava, era uma rotina muito pesada. E aí eu precisei parar, comuniquei às pessoas o que estava acontecendo. Aí consegui, por conta de muitas pessoas que eu conheci na UFBA também, eu consegui acelerar esse processo de cirurgia, de exame e tudo mais. Foi nesse período também que eu fiz uma vaquinha, porque eu tive que gastar todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu juntei, eu tive que pagar exame. Então eram muitas consultas, eram muitos exames, ainda tinha aquela questão de Uber, porque às vezes eu tinha que ir muito cedo. E aí era uma correria para fazer as coisas, para conseguir acelerar. Mas recebi ajuda de muitas pessoas, sou grato até hoje por isso. E depois dessa vaquinha, voltei a vender empada, ainda com todo aquele cuidado, porque foi um tempo depois da cirurgia, eu acho que 2, 3 meses depois da cirurgia. E tinha uma produção menorzinha, mas por essa questão de cuidado mesmo. Eu acabei percebendo que estava ficando muito cansativo voltar essa rotina de ir para Ondina, depois de todo esse período que eu passei. Então eu decidi que as vendas, eu ia produzir e alguém ia vender. Foi aí que surgiu o Empada Boy, que ele ia para Ondina, vendia as empadas. E aí eu percebi que o negócio tinha que crescer um pouquinho. Eu comecei a vender só em casa e sob encomenda. Então quem queria empada tinha que encomendar e pegar lá. Minha produção aumentou para 100 unidades, 110 unidades por aí. E depois disso, foi só questão, acho que não sei, um período de 2 meses para começar o delivery. Que era algo que muita gente pedia, muita gente queria. E foi uma forma de tornar, não é nem acessível, não sei se acessível é a palavra correta, mas não sei, oportunizar as pessoas de provar, algo assim. E aí a gente fez algumas brincadeiras, tipo empada de PF que eu postei no Twitter, empada de vatapá, eu fiz uma empada de ovo. Sempre tem essa brincadeira de pegar algo inusitado e transformar na empada. Quando eu comecei por aplicativo, eu não esperava que eu recebesse tanto pedido de uma vez. Ou não sei, eu achei que seriam 10 pedidos por dia, mas na primeira semana, logo no primeiro dia, foram uns 30 pedidos. E eu enlouqueci, porque era sozinho, eu achei que ia ser uma coisa muito fácil, que era só receber o pedido, empacotar e enviar. Mas aí o que foi que aconteceu? Chegaram vários pedidos de uma vez, eu tinha que empacotar tudo, eu tinha que ficar na porta esperando o motoboy. E aí chegaram uns 10 motoboys de uma vez e o pessoal que estava do outro lado da rua não sabia o que estava acontecendo. Um monte de homem com aquela mochila do iFood parando na porta de uma casa. E era correria para entregar pedido, teve pedido errado, teve pedido a mais, teve pedido a menos. Dos meus aprendizados nesse período, é mais uma questão de você... Logo no começo é uma questão de você ver o que é que você precisa, sabe? Porque às vezes sozinho não dá. Você precisa de 1 ou 2 pessoas para te ajudar, porque é difícil. E também a questão de lidar com motoboy e ter a certeza de que o pedido chegou ok, como muitas vezes já aconteceu do motoboy quebrar o pedido. E aí o cliente vem conversar comigo, tem que ter todo esse, jogo de cintura para conversar. Porque às vezes a pessoa vem,
eufórica, reclamar e tudo mais. A gente entende que é chato, mesmo que não seja culpa da gente, a gente entende que é chato. E aí tem que ter todo esse jogo para poder conversar, explicar o que aconteceu, ver de que maneira o dinheiro vai ser devolvido. Minhas metas, eu gosto de trabalhar com coisas, sabe, graduais, porque não adianta eu querer construir uma mega empresa e não ter cliente. Então eu gosto de pensar que as coisas podem ir aos poucos, sabe? Eu não tenho ganância, não tenho esse desejo de criar uma empresa que vá para o mundo inteiro, sabe? Como essas empresas de fast food, mas algo que possa se espalhar aos pouquinhos. Eu não sei, para outro estado, para outra cidade, mas no momento eu queria mesmo ter uma estrutura. Minha meta é conseguir ter uma estrutura correta, com todos os equipamentos corretos, com, sabe, máquinas que possam conservar as empadas, assar uma quantidade grande de empadas, sala climatizada, bancada climatizada, todas essas coisas. Minha meta para o futuro é conseguir construir isso. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se vai ser 1 ano, 10 anos, não sei, mas é a minha meta para o futuro. Eu ainda não sentei para estudar como é que vai ser, mas na infância eu gostava de comer biscoito Maria com leite. Então eu pensei em juntar biscoito Maria, que é doce, com leite e tentar transformar isso num recheio doce. E aí eu tô vendo como é que vai ser isso, ainda tenho que trabalhar. Ainda tem alguns sabores na frente para poder ir colocando, mas por enquanto tá só num projeto aí. Porque antes de fazer qualquer sabor eu tenho que pensar em questões bem técnicas, tipo como é que vai ter a reação no forno, se vai criar uma casquinha tipo de brigadeiro, ou se vai ficar uma casquinha mais marrom, só que mole, igual de leite condensado. Então tenho que sentar, pensar nessas coisas para depois conseguir fazer. Sua altura? Minha altura, ano passado eu tinha 1,81, esse ano eu tenho 1,80. Alguém pegou 1 centímetro de tamanho aí. Seu signo? Meu signo é Câncer. Sua comida preferida? Minha comida preferida eu posto direto no Twitter, que é farofa de café com carne de fumeiro, ou mantinha. Qual é a sua empada preferida? Minha empada preferida? Depende, é difícil. Porque eu como todas, eu gosto de todas. Então não tem uma preferida assim. Antes minha preferida era leite condensado e aí veio de brigadeiro. Aí tem a de frango catupiry. Aí tem a de queijo também que eu gosto. Eu acabo comendo todas, então não tenho uma preferida. Banda e artista preferidos? Banda e artista preferido? Só tem artista, Beyoncé e Jay-Z, que eu acho absurdos. Tipo, eu fico olhando a carreira deles, eu fico, meu Deus, eu queria ter essa genialidade. A impressão que as pessoas têm de você que não condiz com a realidade. Então, é como se tivesse um personagem, tipo, Breno da Empada da internet, que é um palhaço, que faz piada o tempo inteiro e conta várias coisas, vários relatos. E tem a pessoa, Breno da Empada, que atende as pessoas aqui e faz empada. E é o que acontece. Quando as pessoas têm muito contato com a internet, que elas chegam aqui, elas se chocam. Que elas pensam que eu sou uma pessoa extremamente palhaça, uma pessoa que está o tempo inteiro aqui de palhaçada, gritando risada. E aí elas chegam aqui e vem uma pessoa séria. Aí elas têm a impressão de que eu não gostei delas, que eu fui grosso, que eu tô chateado, que eu tô com raiva, ou que eu tô triste, ou que eu não gostei da cara delas. Já teve uma menina que disse que ficou com medo quando veio aqui, porque ela achou que eu tava muito puto com alguma coisa, eu não tava. E as pessoas têm essa reação, e é um pouco de culpa minha, porque na internet eu faço muita palhaçada, e eu faço muita palhaçada com os meus amigos. Mas quando é uma pessoa de fora, eu não sei como é que aquela pessoa reage às coisas. Então fica meio difícil, sabe? Conseguir fazer isso. Às vezes dá quando eu já conheço a pessoa, mas quando é uma pessoa que eu não conheço ou uma pessoa que só tem contato com a internet, eu não sei bem como reagir. Mas não tô puto, não tô chateado, não sou uma pessoa grossa, não sou uma pessoa, sei lá, com raiva ou qualquer outra coisa do tipo. É só minha expressão mesmo, minha cara que é assim. Eu lembro que uma vez eu cheguei na sala e a professora disse: não fique chateado, a aula vai ser boa. Eu disse: eu não tô chateado, minha cara que é assim. Então, é minha cara que é assim. Não tem muito o que mudar. Então, gente, essa foi uma forma de vocês me conhecerem de uma perspectiva diferente, através de vídeo, normalmente é por postagem. E é isso aí, obrigado a todas as pessoas que assistiram até aqui.